Sejam todos bem-vindos à quinta edição do Patriotas Awards, que na verdade é o podcast Patriotas 193, mas estamos aqui um pouquinho diferente, um pouquinho atrasado esse ano, porque o nosso Patriots não quis dar a bye pra gente gravar quando tem que ser gravado, mas estamos aqui, Sidney, quinta temporada do Patriotas Awards, mano. A tradição tem que ser mantida com ou sem a ajuda dos Patriots, né? Esperamos aqui estar na expectativa dos playoffs, mas infelizmente o time caiu fora antes. Mas vamos que vamos. Patriotas Awards, tradição mantida, e hoje tem convidado novo, convidado especial, né? Pois é, então, eu vou apresentar ele, porque na verdade tem a ver com a tradição que você falou, porque a nossa tradição já é que a gente só toma banho no Patriotas Awards pra gente se vestir bem. Vocês estão vendo na capa do programa aí todo mundo de terno, bonitinho. E aí a esposa dele, que ficou sabendo, falou pra mim, viu, você não põe o Rafael Bellatini nesse programa pra ele tomar banho uma vez no ano, pelo menos? Tá aí, Rafa, tomou banho ou não? Opa, tudo bem? Banho tomado. Olha, nem lembrava o caminho do banheiro ali no chuveiro, como é que ligava essas coisas, mas agora tudo certo, banho tomado, tirei aquele terno do armário, tirei a poeira dele também, tá até coçando o nariz, mas estamos aí, né? Os Patriots não deram o bye, preferiram dar o bye-bye e tá estranho, né? Playoff sem Patriots, é tão confuso ver isso, eu não tô mais acostumado com isso. Não, eu tô adorando poder assistir jogo e não sofrer, tipo, tudo pra mim é lindo, vai, acontece aí, vai, e como diz minha esposa, vai pra pênalti também, não sei o que, se foda, deixa rolar. Exato, por um lado é bom, vou falar a verdade. Mas Rafa, finalmente, cara, um monte de gente pedindo e conseguimos encaixar pra você participar aqui. Pra quem não sabe, o Rafa entrou de colunista desde na primeira semana com a gente, escrevendo no Patriotas, e finalmente estamos juntos aqui pra falar de peito. Pois é, uma longa negociação, né? Foi colocado na negociação do contrato pela renovação aí pra escrever na off-season. E, bom, tá custando caro, então aproveitem bem, né? Isso aí, Sidney. Antes da gente começar o programa, aliás, vamos falar aqui, é sobre temporada regular, como a gente sempre faz, o Patriots Awards. A votação foi na época certa, é só essa gravação que tá vindo depois. Como a gente disse, como o Rafa falou muito bem, os Patriots não deram a bye, eles deram um bye-bye e ferrou com tudo aqui pra nós. Mas estamos aqui, e o único recado desse programa, antes da gente começar a falar das categorias, Sidney, para quem quiser fazer parte do Patriotas, do fã-clube aqui, do projeto, a gente recebe mensagem um ano inteiro da galera que quer participar, que quer poder escrever com a gente, quer fazer parte disso tudo, e é essa época aqui que a gente abre para quem tem vontade de se inscrever, vamos dizer assim, pra gente começar a fazer o processo de seleção, né? Exatamente, se você acompanha nosso trabalho, gosta do que a gente faz lá, do que a gente escreve, é chance de você entrar e ajudar a gente nesse projeto. E é interessante falar também que essa seleção, digamos assim, ela não se restringe à parte de escrita, né? Se você quer ajudar de outras formas também, questão de design, questão de internet, então assim, são várias funções que a gente detalha lá no texto, que nós precisamos de ajuda e contamos com vocês para preencher essas lacunas aí. Tô deixando o link, já tá aberto desde a semana passada, desde a sexta-feira, e vai até essa sexta, tá? Então quem quiser, preenche lá, vocês vão ver que tem um texto explicando bem, para deixar muito claro. Eu sei que tem gente que já participou, que já tentou mais de uma vez e não faz parte da equipe. Gente, a gente não se acha melhor que ninguém. Muitas vezes a gente tá tentando encaixar, muitas vezes não, a maioria basicamente a gente quer encaixar lacunas que a gente tem na equipe hoje. Então muitas vezes o seu modo de vida, os momentos que você tem livres para participar do Patriotas não encaixa, por exemplo, com o que a gente precisa aqui hoje. Então, simplesmente isso já vai fazer, não vai dar certo. Né, Sidney? A gente já percebeu que colocar a pessoa, mesmo se ela não tem o tempo, acaba que não funciona. Então, a gente está tentando... A gente tem uma equipe muito legal hoje, a gente precisa preencher espaços para essa equipe ficar cada vez melhor, né? Então, ser escolhido ou não significa que é melhor ou pior com a gente, que é bom ou ruim. Muitas vezes a questão do tempo disponível é importante, é o que mais vale, e por isso que a gente sempre pede, fale a verdade na hora que mandar o formulário lá, né, pra gente poder se encaixar.
Exato, né? Nossa intenção é que seja uma participação duradoura, né? A gente não quer tá colocando pessoas no projeto para na próxima off-season estarmos aqui fazendo tudo novamente porque precisamos substituir. Então a gente quer que entre pessoas que fiquem com a gente, que sigam nesse barco aí do Patriotas, e para isso, como o Felipe falou, os interesses, as disponibilidades tem que se encaixar direitinho. Mas não desiste não, se você tem intenção de entrar, manda, porque uma hora vai casar o nosso interesse aí com o seu e tudo dá certo. E, como a gente sempre fala, esse projeto ele é todo, ninguém ganha dinheiro para fazer ele, então isso tudo é para que a gente não sobrecarregue ninguém. Então a ideia é, se você entrar, você não vai ficar sobrecarregado e você não vai virar o seu trabalho do mesmo jeito que a gente não pode que vire o nosso. Então a gente quer encaixar os horários de todo mundo para dividir e todo mundo ter uma participação legal e todo mundo ter uma participação saudável no podcast Patriotas e no projeto Patriotas no total. Beleza? Vamos lá então, Patriotas Awards 2019, quinta edição. Vamos às categorias, vencedores e as nossas opiniões. Na primeira categoria temos novato rookie, ou seja, o jogador que teve o seu primeiro ano nos Patriots e primeiro ano na NFL, ou seja, veio de undrafted free agent ou do próprio draft. Vou lembrar aqui quem foram os últimos vencedores. Na primeira edição, Malcolm Brown, depois o Mitchell, que era o receiver, o Adam Butler já ganhou, Sonny Michel ganhou o ano passado, e esse ano a gente tinha concorrendo Jake Bailey, o Panther, o Vinovich, o defensive end ali / linebacker, N'Keal Harry, o receiver, o Jacoby Myers, o outro receiver, e o Gunnar Olszewski, receiver / retornador de punch. Na verdade foi retornador geral. Voto da galera: o campeão Jake Bailey, o Panther. Em segundo lugar, Chase Vinovich com 38%. Em terceiro lugar, N'Keal Harry com 10%. Sidney, você tá com a galera, né? Você também vota no Jake Bailey, que chegou, desbancou Ryan Allen e ganhou aí o novato rookie merecido, né, meu? Fez um bom ano, né? Eu votei no Bailey também. O Panther é uma das posições que a gente se acostumou a ver uma certa estabilidade, né, nos Patriots. Desde o Zoltan Mesco, que durou um tempinho bom, depois o Ryan Allen, que ficou durante anos aí conquistando Super Bowls. Inclusive foi até uma surpresa a substituição dele, porque ele foi um dos melhores jogadores dos Patriots na vitória do Super Bowl contra os Rams, né? E sempre que há uma troca, principalmente quando você tira um cara que vinha jogando bem, gera uma desconfiança, mas o Bailey chegou e mostrou com essa patada dele que mereceu a posição, né? Considerando que a gente pegou um ano aqui de um ataque ruim dos Patriots e uma defesa muito boa, o Bailey ajudou a ganhar essa disputa por território aí em algumas partidas importantes durante a temporada, então por isso que meu voto foi pra ele. E num ano que o ataque sofreu muito, o Panther virou parte do ataque mesmo, né? Porque quando o ataque ia e não resolvia, muitas vezes o Bailey ia lá e fazia a transição pra defesa ter uma situação melhor. 45% então, junto com o Sidney, a galera votou no Bailey. Em segundo, Rafa, o Vinovich com 38% e o seu voto também. Explica mais aí, por que você escolheu o Vinovich no lugar do Bailey, por exemplo? Bom, em primeiro lugar porque, assim, por mais que eu goste muito, eu sei a importância que é um Panther, eu sei, mas é um pouco depressivo a gente pensar que o nosso calouro do ano vai ser o Panther, né? Fez uma ótima temporada, belos chutes. Lógico que nada disso iria muito adiante não fosse o special team como um todo, né? A cobertura, quem chega perto também. Então, eu gosto do Vinovich. Eu acho que ele dá um perfil diferente. Ele chegou cativando já o pessoal. Ele termina a temporada com 26 tackles e 5,5 sacks. Por uma primeira temporada ele não foi titular em nenhum jogo, mostra um futuro promissor pro calouro que veio de Michigan, e eu gosto da energia dele. Ele se entrosou muito rapidamente, até pela brincadeira com o cabelo, brincando com o Brady. Acho que ele incorporou bem esse sentimento de jogar nos Patriots. Então eu fico com ele, por mais que o Bailey mereça esse prêmio. Eu acho que a votação do pessoal não é errada, não. Mas eu acabo preferindo votar num jogador não de special team. O meu voto também fica com o Vinovich. E assim, um começo de ano muito forte, né? Fazia tempo que a gente não via um cara de jogar ali que busca quarterback chegar e começar tão forte que o Vinovich chegou. Eu lembro que eu mesmo escrevi um texto já nas primeiras semanas que ele bateu o recorde de, se eu não me engano, era de sec
mas ele bateu recordes de um novato para a defesa dos Patriots, do tudo que ele produziu. Ele deu uma caída, mas assim, ao contrário também, ele acabou tendo um pouco mais de participação, porque no começo do ano a gente via ele participar mais em terceiros downs, e agora pro final ele já estava participando em normal, estava quase um jogador dos 3 downs na defesa do Patriots. Por mim também, concordo com vocês, o Bailey teve um ano absurdo, mas o meu voto também é com o Winovich, e tem um futuro muito bom aí para essa defesa dos Patriots, com o Winovich chegando nessa defesa. Segunda categoria desse Patriotas Awards, 5ª edição, jogador machucado que mais fez falta. A gente não faz essa categoria desde o começo, desde a primeira edição, então a gente tem 2 vencedores até agora, que é o Dion Lewis na primeira vez e o Jawan Bentley no ano passado. Nessa temporada a gente teve aí as opções de voto com o David Andrews, o center, o Gostkowski, o kicker, o Odzelski, o retornador, o Brandon King, jogador de Special Teams, e o James Devlin, fullback. Voto da galera, mais de 50%. David Andrews, o center, Rafa, também voto seu, né? Também é meu voto. Eu senti muito a perda do Devlin. Do Gostkowski a gente não sentiu muita falta, porque ele saiu também, já não estava num grande momento, mas depois a gente percebeu como é difícil ter um kicker tão confiável quanto ele, por mais que ele não estivesse sendo tão confiável assim. Agora o Andrews, eu acho que por toda a situação, por ele ter sido uma perda da linha ofensiva, um jogador de suma importância, um jogador dos últimos anos todos, ele é o cara que lê muito bem o adversário, tem um entrosamento muito bom com o Tom Brady, e perde em cima da hora. Ali vai começar a temporada e você perde um jogador da importância dele. Os Patriots demoraram muito para conseguir repor de forma interessante, e ainda assim com problemas, né? Porque a ausência dele eu acho que explica muito. A parte do Devlin também conta, mas explica muito o problema no jogo corrido dos Patriots, porque a defesa, a linha não conseguia proteger todo mundo. Aliás, até no dia hoje que a gente está gravando, saiu uma informação ótima para o torcedor dos Patriots em relação ao Andrews, que todo mundo sabe, ele saiu porque ele ficou doente, porque ele descobriu uma doença que ele tem e perdeu o ano, então nem se sabia quando o Andrews ia. Aliás, nem saiu muita informação durante a temporada. Mas saiu hoje, nesse dia que a gente está gravando, que esse problema de coágulo sanguíneo no pulmão dele, que tem um otimismo grande dele voltar a jogar em 2020, então é ótima essa situação. E Sidney, em segundo lugar, ficou com o Devlin, com 39%, que, como o Rafa falou aí, ficou até um pouco difícil, porque são os 2 caras do centro ali pro jogo corrido, ficou até difícil pra gente conseguir analisar se os 2 fizeram, óbvio que fizeram muito falta, mas se tivesse um ou outro, mais, né? se tivesse um ou outro, quanto que ia ajudar mais o jogo corrido ou não, porque são 2 caras base para jogo, principalmente o jogo corrido dos Patriots, né? Cara, eu fiquei com muita dúvida sobre se eu escolheria o Andrews ou o Devlin. No fim das contas, eu acabei optando pelo James Devlin, porque, assim, como vocês falaram, ambos eram imprescindíveis para o sucesso desse jogo terrestre, e ambos atuam ali no mesmo setor das trincheiras. Só que, quando eu olho para o substituto que cada um colocou em campo, na sua ausência, eu acho que o Andrews foi melhor substituído do que o Devlin. Eu acho que o Ted Carrage não fez uma temporada ruim, eu acho que ele fez uma temporada bem, bem razoável, e a gente não teve o mesmo nível, digamos assim, de substituição com relação ao Devlin, porque por mais que o Elandon Roberts tenha entrado e feito alguns bloqueios interessantes, ele participou disso mais no fim da temporada, então a gente passou grande parte da temporada sem um fullback produzindo. Então, assim, apesar do Andy ser um jogador mais importante para mim do que o Devlin no contexto dos Patriots, eu acho que esse ano ele teve um substituto que conseguiu carregar um pouco ali a tocha deixada por ele. Já o Devlin saiu e ficou um vazio na sua posição. Eu concordo com essa questão da substituição, mas eu acho que o cara ele substituiu bem na função de proteção, mas eu acho que a leitura do Andrews ainda era mais importante, né? Então a substituição foi boa, mas não foi tão à altura. E é muito difícil, realmente, é o que você falou. Eu também fiquei na dúvida um tempão aqui, que Andrews ou Devlin, daria para colocar os 2 ali em primeiro, tá? Eu acho que tivesse um dos 2, a situação seria completamente diferente.
Eu também tive muita dúvida pra voltar, como a Maria eu acho que teve. E aí eu tive que apelar pro meu coração. Quem ouve a gente sabe que eu sou fanzaço do Devlin desde sempre. No King. Não. Botei no Devlin, que é o meu fullback favorito. Que o dia que eu encontrei com ele, eu falei, eu queria ser o fullback igual a você. E ele olhou pra minha cara e fez, tá bom. Então, é isso aí. Meu voto é no Devlin também. Mais uma categoria clássica aqui no nosso Patriots Awards é o jogador que mais evoluiu da temporada passada para essa. Tivemos ela em todos os anos até agora, então Malcolm Butler ganhou no primeiro ano, LeGarrette Blount ganhou, Dion Lewis ganhou, Stephon Gilmore ganhou o ano passado. Esse ano nós tínhamos como opção o Adam Butler, o Ted Karras, o Shelton, o Elandon Roberts e o J.C. Jackson, cornerback. Vamos lá então, temos aqui a vitória popular, vitória dos votos da galera, J.C. Jackson com 36,5%. E também voto do Sidney e voto do Rafa. Sidney, vamos aproveitar que o Rafa é aqui nosso convidado e vamos deixar ele falar um pouquinho. Então, Rafa, o que você sentiu aí? Por que você sente que o Jackson foi melhor do que esses outros nessa evolução? Que, vamos falar a verdade, não foi muito fácil também de votar nessa não. Não foi nada fácil, tá? Muita gente, a gente conversava aqui, o Shelton, o Karras mesmo é um cara que evoluiu muito. Acho que todo mundo aí tem uma evolução interessante nessa equipe, mas a minha sensação do J.C. Jackson, ela ultrapassa a questão de números. Ela é a questão de sentimento mesmo, né? A gente, quantas vezes eu me peguei em agonia ao ver um passe ir em direção ao J.C. Jackson. E nesse ano foi diferente. Nesse ano eu tinha segurança, eu confiava que alguma coisa de boa podia sair por lá. Então eu acho que é mais essa questão do que ele transformou para mim em sentimento. Eu comecei a confiar no J.C. Jackson com a camisa dos Patriots. Sidney, a gente tinha ele já fez um primeiro ano muito bom, mas ele tinha o grande problema de fazer muita falta. Esse ano ele teve, mas isso foi uma coisa que ele evoluiu também, né? O modo dele jogar e não fazer tanta falta. E outra coisa que eu quero pôr do J.C. Jackson aqui pra você falar é que como esse cara tá sendo, como o Rafa falou aí, confiável, e não só, porque a gente já viu pelo tamanho dele, de pegar receivers maiores, pegar tight end importante da NFL, dele pegar pra marcar. Ele tá começando a virar um coringa nessa secundária já, né? Essa questão das faltas, eu acho assim, teve um jogo, eu não me recordo agora qual foi o adversário, que ele cometeu 2 faltas de pass interference num espaço pequeno. Então isso gerou uma sensação de que J.C. Jackson tá cometendo um caminhão de faltas, assim. Eu acho que se você tiver esse momento daquele jogo, não foi tão absurdo assim a quantidade de faltas que ele cometeu na temporada, né? É aceitável. E, cara, assim, o que mudou muito pra mim do ano passado em relação a esse é que ano passado a gente viu flashes do J.C. Jackson, né? E a dúvida que surgia era como é que esse cara vai se comportar quando ele for o responsável pelos principais adversários ali, os principais receivers adversários, constantemente, né? Uma jogada atrás da outra, né? Como é que ele vai... será que ele vai sentir quando ele ceder uma recepção? Como é que ele se recupera? E essa transição foi chocante, assim, foi visível, na minha opinião, né? Ele se comporta como um corner titular hoje. Ele mostra segurança, como o Rafael falou, que a gente tinha medo que ele não pudesse mostrar, né, ano passado. E essa questão que você falou de marcar tight ends aí, isso aí pode ser muito interessante também pensando no futuro, né? A gente não sabe qual vai ser o Patrick Chung que vai voltar ano que vem, ele já teve alguns problemas esse ano, então você tem um jogador que consiga fazer essa função numa liga que tem tantos tight ends aí, que são às vezes mais wide receivers do que tight ends, né, mas são gigantes, dá uma certa tranquilidade de saber que tem um cara que, se precisar, ele consegue dar conta do recado. Um destaque dessa evolução dele, acho que fica na confiança que o Bill Belichick depositou. No ano passado foram 395 snaps defensivos do J.C. Jackson. Nesse ano foram 681. Acho que fica bem claro, ele jogou 68% dos snaps defensivos. Então acho que fica bem claro que o Bill Belichick confia nele. E se o Bill Belichick confia... E numa secundária forte, que não é assim, ele jogou mais porque não tinha mais ninguém pra pôr. Isso, tinha Jason McCoy ali, que teve problemas de lesão, mas ele jogou bastante tempo. Tinha Jonathan Jones, que é um cara também muito que a comissão confia muito. O J.C. Jackson conquistou o espaço dele pra jogar 68% a mais. Não foi porque, vai ter que pôr o Jackson, não. É importante isso também.
Segundo lugar na votação popular, 23,5%, o Elandon Roberts, que se achou aí como um coringaço nesse jogo, nesse Patriots, também não é nem defesa, que jogou como linebacker e como fullback. E em terceiro lugar, que é o meu voto, o Shelton, com 23%, 0,5% a menos só do que o Roberts. Eu acho que o Shelton teve um ano assim daqueles que dá gosto de ver. Se a gente for lembrar ali na off-season, o Shelton tinha acabado o contrato dele, os Patriots decidiram não renovar com ele, começou a off-season, tava claro que os Patriots estavam tentando ir atrás de um outro jogador, chegou o Panel lá, chegou um monte de gente, mas não era exatamente o que eles queriam. Ainda assim, no final do segundo tempo, traz o Shelton, ninguém quis o Shelton, porque o que a gente sentia do Shelton? Ele só era um jogador para parar a corrida. Cara grandão que era só para parar a corrida, para estourar o meio ali e parar a corrida. Mas o que o Shelton evoluiu esse ano de buscar quarterback, de fazer um trio muito bom com o Adam Butler, com o Lawrence Guy, ele evoluiu demais e virou um cara muito importante nessa defesa. Eu falei várias vezes aqui em podcast que a gente estava conseguindo trabalhar bem com o Van Noy, com a galera tudo que ia buscar por fora quarterback, porque a gente tinha uma segurança muito forte no meio da defesa, no meio da linha da defesa. E o Shelton é parte importantíssima nesse ano disso e evoluiu pra caramba pra mim. Aqui temos uma situação curiosa. Melhor jogador de Special Teams. Nos 4 anos anteriores, o Stephen Gostkowski ganhou o primeiro, Ryan Allen ganhou 2 vezes seguidas, Cordarrelle Patterson ganhou o ano passado, e esse ano temos como vencedor o Matthew Slater. Coisa mais absurda que agora que só que eu fui montar aqui que eu fui perceber que o Slater nunca tinha ganhado de melhor jogador de Special Teams, Rafa. Como é que pode o torcedor dos Patriots nunca ter dado esse prêmio pro Slater? E finalmente, com 67%, ganhou como melhor jogador de Special Teams do ano, e o seu voto também, né? Pois é que o Slater é aquele funcionário modelo, carregador de piano, o cara que trabalha, faz o trabalho duro dele, acorda cedo e pega no batente, mas ele não aparece. Né? Não faz pergunta, aceita tudo. Ele não aparece, ele aparece em momentos especiais ali, e é por isso que eu voto nele. Ele ganhou um protagonismo maior até esse ano. Acho que o ano passado ele também já tinha esse protagonismo. A questão de aparecer, ele sempre foi o protagonista, mas de fato sempre tinha alguém brilhando um pouquinho mais. Você falou o Gostkowski ou o Allen fazendo alguma coisa, o Patterson ano passado como retornador, mas o Slater sempre foi a alma desse special team. Em um ano em que o special team merece destaque, a alma desse setor, desse time, precisa ser premiado. É um jogador espetacular, é um fora de série, é um cara que com certeza vai entrar no Hall da Fama do time. Sidney, é o seu voto também, mas assim, temos... na verdade é o meu voto também, mas a gente decidiu aqui que o Sidney vai falar de um outro jogador e eu vou falar de um outro, porque são menções honrosas aqui que a gente não pode deixar passar. O Bailey ficou em segundo com 24%, então dá uma diferença gigante aí, Slater com 67%, Bailey com 24%, e aí cai para Folk com 4,5%, por exemplo. Mas Sidney, você quer falar um pouquinho do Bethel, que chegou esse ano e que fez uma dupla dos sonhos, se é que existe uma dupla dos sonhos de Special Teams, se esse é um mundo paralelo só de torcedor dos Patriots, mas isso aconteceu, né, cara? Existe sim, e pode ter certeza que o Belichick tá feliz com essa dupla aí. O Justin Bethel, ele se encaixou incrivelmente bem nesses special teams dos Patriots, né? Você vê ele e o Slater atuando a cada snap de special teams, era uma coisa linda de se ver assim, porque dificilmente alguém conseguia retornar alguma coisa contra os Patriots esse ano. E em várias oportunidades o Bethel chegou antes do Slater, até porque naturalmente o Matthew Slater atrai um pouco mais da atenção dos special teams do outro time, né? Do adversário. Então, assim, não dá pra não falar do Bethel que ele fez esse ano. Foi incrível a dupla que ele fez com o Slater. Espero que eles consigam manter esse ritmo aí pro ano que vem. A mesma coisa eu quero falar do Nate Ebner, um jogador de importância absurda, daqueles que só quem consegue chegar no nível 4 de futebol americano, de entender o jogo, vai entender o que o Ebner faz em campo. Daqueles que muita gente não entende porque que
pagam pro Ebner só tá ali e nem é o principal cara de Special Teams, mas o Ebner não só por esse ano, por todos os anos que o Ebner jogou nesse Special Teams, que jogador importante, é ele que tá sempre ali, ele trabalha mais no meio, o Slater ali é o gunner que tá mais pro canto, mas o meio ali, quem cuida, quem toma conta daquele meio, principalmente de chute, de punch, essas coisas, é o Nate Ebner, atleta absurdo, jogador de rugby de seleção dos Estados Unidos, jogador que jogou Olimpíadas jogando rugby, um baita de um atleta, que eu queria deixar aqui também, não é exatamente o meu voto é no Slater, mas tem um asterisco aí pra eu querer sempre votar no Ebner, que é um baita de um jogador. E pra falar uma última coisa do Slater, o Rafa falou dessa importância dele e tudo, o Slater é quase que um pai pra galera ali, que é muito, muito interessante como ele, essa força que ele tem no vestiário. Acho que todo mundo viu já, esse final de semana o Edelman aprontou das deles e chegou a ser preso. Eu não sei se alguém viu o tweet que o Van Noy colocou sobre isso, falando assim: Edelman, o que você está fazendo, meu filho? E aí ele colocou entre parênteses: leia na voz do Slater. Tipo, os caras já sabem que o Slater vai dar bronca. Mas é isso aí. E eu tive a oportunidade de conversar com o Slater no Super Bowl 52, nas vésperas lá. E que pessoa, gente boa, né? Que cara simpático. Eu lembro que eu fiz questão de falar pra ele, falei: olha, saiba que você tem no Brasil um enorme número de fãs. Ele falou: sério, no Brasil? Assim, a torcida é grande dos Patriots lá e você é um dos jogadores mais queridos. O cara ficou todo contente com essa notícia, né, com essa informação, e passamos horas conversando também. Ele vem de uma família, o pai dele é do Hall da Fama e é um baita de um jogador. Eu acho que eu já falei isso em podcast aqui também. Foi o cara que eu mais gostei de conversar, de todos que eu conversei, foi o Slater. Uma pessoa que olha no seu olho, que presta atenção no que você tá falando. E, cara, foi... né, Rafa? Você descobre por que o cara é capitão chegando na frente do cara, né? Que diferença, assim... E o respeito que ele tem por qualquer um. Ele fica lá até o final conversando, faz questão de conversar com todo mundo. É um cara que é diferenciado mesmo. Cheguei a conversar com o Dion Lewis no Super Bowl e, olha, eu saí do Dion Lewis e fui conversar com o Slater. Parece que o Dion Lewis que era chefe de alguma coisa, viu? Eu acho que todos tivemos coisas parecidas aqui conversando com jogadores. Um dia vou contar mais dessas minhas histórias. Então, finalmente, Slater ganhou o melhor jogador de Special Teams dos Patriots. Essa próxima categoria, estávamos decidindo aqui, fora da gravação, se a gente vai chamar de melhor jogador da defesa ou melhor Gilmore do Gilmore. Porque o Gilmore ganhou, segundo ano seguido que o Gilmore leva, e nesse ano, Sidney, 91% do voto da galera. E o voto de nós três aqui também, não tem como. Gilmore, melhor Gilmore do Gilmore, né? Cara, tem 9% que não acha que o Gilmore foi o melhor jogador da defesa. Brincadeira, respeitamos todas as opiniões, mas assim, na minha opinião, não tinha como ir para outra pessoa esse prêmio, porque o Gilmore atuou num nível fora do comum. Ele já foi muito bom ano passado, cresceu muito durante a temporada, e esse ano, incrivelmente, eu costumava dizer que eu tinha um parâmetro assim para cornerback supremo, né? Que era o Darrelle Reeves de 2009. Hoje eu coloco o Gilmore de 2019 do lado dele, porque o que ele fez esse ano, excepcionando aquele jogo dos Dolphins no final, né, que o Devante Parker dominou, mas a temporada do Gilmore é irretocável. Então, Rafa, eu queria puxar isso. Um Devante Parker não pode fazer o povo esquecer do que foi Gilmore nesses 2 anos, né? Não é como o Sidney falou aí. Não é nem só nesses 2 anos o que esse cara tá jogando, né? Não tem como. E assim, vai acontecer. Vai ter jogo em que não vai dar certo. E aquele jogo lá, nada deu certo para a equipe do New England Patriots. Então, não dá para culpar um cara só. Eu acho que o ano dos Patriots foi muito confuso para você tirar uma conclusão quando alguma coisa dá errada. A defesa, olha, menções aí muito boas pro Kyle Van Noy, o Hightower, o Butler também foi um cara que foi muito bem, a gente até falou aqui do Butler como da evolução, o J.C. Jackson, mas não tem como. O Gilmore falou, quem são esses 9% que não votaram no Gilmore, né, do que vivem, o que comem, porque ele foi dominante, ele é um seríssimo candidato a Defensive Player of the Year,
né, em toda a liga. Muita gente chegou a colocar ele, que ele devia estar na conversa para MVP, porque ele era um cara dominante. E é muito legal você ver, porque lá há 2 anos a gente tinha algumas dúvidas sobre o Gilmore, né? Até aquela espalmada contra os Jaguars, eu acho que ninguém tinha comprado a ideia do Gilmore. Mas as coisas foram se alinhando. E hoje ele é um jogador fundamental e um dos melhores jogadores de toda a NFL. Fora o Gilmore, tinha mais gente que podia ser votada e foi votada. O Collins teve 4,7%, Van Noy 2,3%, Devin McCourty 1% e o Hightower com 0,5%. Vou aproveitar aqui para falar um pouquinho desse Collins em segundo lugar, que muita gente desacreditava do Collins, que o Collins tinha acabado, e o Collins volta como outro cara, tendo uma importância absurda. Teve uma diminuição assim de performance do meio pra frente da temporada, se bobear até no último terço só da temporada, mas o que o Collins mostrou da volta que ele teve e que do jeito que ele tinha saído da outra vez, e o Collins que voltou para esse Patriots, é absurdo e não tem o que se falar também, então também merecido pro Collins estar em segundo lugar. Se as outras categorias a gente está falando aqui que foi difícil escolher porque era muito nome bom e muito nome importante, melhor jogador do ataque foi complicado esse ano para achar alguém que realmente fez uma grande diferença nesse ataque bem xoxo, bem meia molhada que teve os Patriots em 2019. Bom, vamos lembrar aqui, o Brady já ganhou as 3 primeiras vezes, o ano passado foi o James White que ganhou. Esse ano as opções eram o Brady, o Carras, o White, o Edelman e o Thunney. Vitória popular disparada com 63%, Julian Edelman e Sidney. É o seu voto e é outra coisa que me fez cair o queixo, explodir minha cabeça. Primeira vez que o Edelman ganha qualquer coisa no nosso Patriots Awards em 5 anos, cara. O Edelman é complicado porque ele concorreu durante muitos anos aí com 2 monstros, né, nessas categorias todas, que era o Gronkowski e o Brady. Então, assim, você olhava pro ataque, você primeiro vinha os outros 2 para depois você olhar pro Edelman, né? Esse ano, com o Brady um pouco abaixo da média e o Gronk fora, acho que as atenções se voltaram para ele e ele deu conta do recado, né? Porque se você pega esse ataque dos Patriots de 2019, que foi uma decepção completa, foi um dos piores ataques dos Patriots que eu já vi na minha vida, e o Edelman foi um dos caras que salvou a lavoura ali, digamos assim, em várias ocasiões, né? Ele com várias lesões ao longo do ano, teve lesão no ombro, lesão na costela, lesão de joelho, fala-se que vai fazer 1 ou 2 cirurgias agora na off-season para consertar esses problemas, e mesmo assim ele conseguiu 100 recepções, 1.117 jardas e 6 touchdowns. Ou seja, o cara foi o único ponto brilhante, assim, o maior ponto brilhante desse ataque dos Patriots, incluindo Tom Brady, na minha opinião. Então, não tinha como eu votar em outra pessoa. Em segundo lugar, tivemos Joe Thunney, o guard, com 16%, e é o meu voto. Bom, quem acompanha aqui sabe o quanto eu sou louco por linha ofensiva, o quanto eu gosto, mas não é só por causa disso não. Num ano onde a nossa linha ofensiva teve falhas e teve problemas de lesão, como a gente falou do Andrews, mas teve um Isaiah Wynn vindo do meio para frente, mas teve um Cannon que teve um ano de bom e um ano de ruim. Tem um ano de bom e um ano de ruim do Cannon. Ele passou a ter um ano bem mais ou menos em 2019. Num Carras que evoluiu, mas que não fez o que o Andrews faz, num Shaq Mason que decaiu do que a gente acostumou a ver o Shaq Mason. Se teve um cara nessa linha ofensiva que foi estável, e não só esse ano, vem sendo estável em todos os anos desde que chegou nessa NFL, é o Joe Thunney. Que jogador é esse menino? Ó, tem uma informação aqui, só para arredondar o meu número, o Thunney teve 97% de vitórias em bloqueios para passe, vamos dizer assim, que é o que eles chamam, que é quando ele foi bloquear e ele teve a vantagem pelo NFL Next Generation. Ele conseguiu ter isso, eles chegam nesse número em blocos que ele consegue bloquear por mais de 2,5 segundos, ou seja, que é basicamente o que o quarterback precisa. O Brady, isso está menos da média do que o Brady passa a bola, por exemplo. Ele só ficou atrás do Marshall Yanda com 98%. Então, basicamente, toda vez que foi para cima do Thunney, ele conseguiu segurar o tempo que o Brady precisava. Então, tivemos muitos problemas, tivemos várias coisas, mas tem um cara que resolveu, fez a parte dele, fez o trabalho dele,
foi o Joe Thuney e é o meu voto também em segundo lugar com 16%. Em terceiro, Rafa, James White com 13% e o seu voto também, o White que ganhou ano passado. Pois é, assim... Bom, melhor, eu acho que melhor é uma palavra muito forte para falar desse ataque. Acho que a gente podia escolher o menos pior jogador do ataque dos Patriots nessa temporada, né? Gosto muito do Edelman, acho que o Edelman teve seus momentos. Aliás, o Edelman, é interessante saber, vai fazer 2 cirurgias aí, um problema no tornozelo, no joelho, sei lá, um problema no corpo inteiro, mas estava pulando em cima de carro. Parabéns. Então tá bom pra pular em cima de carro, tá bom pra jogar também. Então não vem com essa não. O Thuney, grande jogador, acho que merecidíssimo tá aí nessa disputa, mas eu gosto muito do White e eu acho que o White foi até um pouco subaproveitado. O White, ele num ataque que tinha problemas para correr, o White conseguia encontrar bons espaços e conseguir boas corridas. Num ataque que tinha problemas para sair, para se movimentar com a bola, ele recebia passes e conseguia muito boas jardas. Eu acho que os Patriots erraram em muitas coisas nesse ataque, né, neste ano, inclusive na subutilização de alguns jogadores. O White é um deles, o Burkhead é outro jogador que eu acho que foi subutilizado. Então, nesse ataque aí dos menos piores, eu vou colocar o White, porque eu acho que o White foi tão produtivo quanto em outros anos. Enquanto o Edelman, por exemplo, eu acho que ele foi menos produtivo do que em outras temporadas. Agora, pior movimentação no elenco. Aqui, uma das que mais teve discussão, mais teve polêmica, até entre todo mundo que votou, entre a gente aqui para votar, porque entra alguns nomes aí complicados desse ano. E CJ, temos que fazer uma meia-culpa aqui que a gente bobeou gostoso e não colocamos o Sanu nessa história. Ele entra como a maior decepção da temporada, ele tá ali no voto, que é o que a gente vai falar depois, mas que, bobeamos e tinha que ter passado, ou tinha que ter entrado o Sanu nessa pior movimentação no elenco também, né, cara? Foi, a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, porque logo que soltamos, né, que liberamos a votação, digamos assim, do Patriotas Awards, a galera veio lembrar que cadê o Sanu nessa categoria, né, e na hora já estava lançada, não tinha como voltar atrás, então pedimos desculpas, mas a gente pode seguir a orientação que o Rafa deu aí, né, Rafa? Botar o nome dessa categoria, Prêmio Mohamed Sanu de pior movimentação no elenco. Eu falei isso, eu acabo não concordando comigo em alguns momentos. No momento que foi feita a troca, ela parecia boa. No momento ela parecia boa. O Sanu, olha, talvez uma segunda rodada fosse demais. A gente podia discutir isso aqui, mas ele era um cara que poderia render. O problema foi que em campo ele não fez nada, então ele acaba sendo a pior movimentação e aí merece dar o nome ao troféu de pior movimentação, o prêmio Mohamed Sanu. Deixa eu só deixar claro para todo mundo, pro pessoal entender do porquê que a gente, como o Sidney falou, a hora que a gente colocou, o pessoal avisou, por que a gente não travou e colocou de novo. Porque normalmente o Patriotas Awards tem muito voto já na primeira hora quando a gente divulga. Então a gente não queria fazer, porque às vezes o pessoal votou e acaba não vendo e tal. A gente prefere, vai, faz, e aqui a gente vem, assume que a gente bobeou, que não colocou o Sanu e que... Só que assim, eu não sei se o Sanu ia ganhar, porque tem um Antônio Brown nessa história, com 41%, que foi o que votou do voto popular. E uma outra coisa também, né, Sidney, que a gente estava conversando aqui, que é essa questão, o termo movimentação, porque a questão a gente não entende que o pessoal votou no Antônio Brown porque achou ruim dele ter vindo, mas sim dele ter sido cortado, né? Porque a situação toda, a gente estava até lembrando aqui, o corte que acontece do Brown, quando os Patriots, aliás, contratam ele, não tinha toda aquela história dele estar sendo acusado e um monte de coisa. E é aí que, muito por causa disso, que os Patriots vão e fazem o corte. Então fica super aberto para quem concorda do corte dele e para quem não concorda, que acha que os Patriots tinham que aguentar o pra fora e deixar o atleta em campo, né, meu? Eu acho que faltou um pouco de clareza, mas eu acho que assim, eu não tenho dúvidas de que a galera votou, a maioria pensando nesse lado, né, do corte do Antônio Brown e não na contratação, porque como você falou, quando os Patriots contrataram o Brown, já se sabia que ele não batia muito bem na cabeça, mas ainda não pairava sobre ele acusações tão graves, né, então assim, o time não sabia, e quando soube, resolveu partir, né, a relação com o jogador. Então eu acredito que quem votou nessa pior movimentação votou no sentido da dispensa, não da contratação. Eu tenho certeza que foi em relação à dispensa dele, né, porque a contratação era um momento maravilhoso, ainda mais
aquele anúncio um pouco antes do jogo contra os Steelers, o time vai muito bem, o ataque funciona, e aí, chegou o Antonio Brown, agora vai voar. Sobre o corte, eu acho que o corte é correto, por mais que depois da dispensa tenham sanadas, sumiram as denúncias, né? Perdeu aquele holofote todo que estava nos Patriots. Mas vamos lembrar como é que foram as semanas que eles estavam lá nos Patriots, as entrevistas do Belichick, né? E, cara, você não tinha um espaço, você não tinha um momento para pensar em outra coisa. A gente sabe que o Belichick não gosta desse tipo de situação. Por melhor que seja o Antonio Brown dentro de campo como recebedor, eu acho que o problema todo que traz em volta dele não seria interessante. E a gente fala muito isso aqui também, né? O pessoal pode até ficar bravo comigo, mas a gente fala que o Colin Kaepernick pode ser o bom quanto for, mas o problema é o burburinho em volta. E é a mesma coisa com o Antonio Brown. Agora sim, olhando para as outras opções de voto ali. O Trent Brown foi o segundo com 27%, que não é bem uma movimentação, foi que os Patriots não quiseram pagar para ter o cara, porque tinha acabado o contrato dele e tal, e que pra mim, aí eu discordo bem, não acho que o Trent Brown teria resolvido essa OL, por exemplo. O Gordon fica com 16% em terceiro, e também discordo, não sei o que você acha disso, Sidney. Acho que a gente pode passar aqui para Gordon e Demaryius Thomas, que são dois receivers, que foi um grande problema desse Patriots, pro Rafa falar também. O Gordon... Não dá pra saber também se o Belichick sabia que ele ia ser suspenso e por isso cortou ele, mas a verdade é que o Gordon também não estava funcionando nesse ataque na hora do corte. Eu falei algumas vezes aqui, até do jeito, eu acho muito que o Gordon foi usado de um jeito errado, mas ele não funcionava quando ele foi feito o corte. Será que o Gordon tivesse ficado, teria melhorado, teria resolvido alguma coisa desse ataque? Olha, pelo que eu vi, eu não acredito que teria resolvido, assim. Eu não sei se o Belichick sabia da suspensão, eu acho que ele não sabia, mas, assim, o Belichick não cortou o Gordon porque acordou de mau humor, olhou pra cara dele e cortou o Gordon. Se fala lá, nos insiders lá dos Patriots, que existia um problema de comprometimento da parte do Gordon, que a comissão técnica estava notando que ele não estava com o comprometimento, a dedicação que ele deveria ter. Então, acho que o Belichick sentiu que não daria para confiar nele indo adiante na temporada e resolveu cortar por isso. E muitas vezes ele deve ter meio que feito uma previsão de o comportamento que esse cara tá tendo pode levar a alguma coisa mais grave do modo que ele tá vivendo, e automaticamente isso pode levar a uma suspensão. Eu vou dar um palpite nessa situação, porque assim, eu também concordo, o Gordon não estava funcionando no ataque dos Patriots, ele seria uma ameaça em profundidade, que seria muito importante, faltou isso para o ataque dos Patriots, principalmente na reta final, mas ele não vinha sendo um fator nesse ataque, claudicante ataque, mas ele ainda não era um fator. E eu lembro que quando o Belichick foi dispensá-lo, muitos já falavam da possibilidade de uma suspensão. Eu até fiquei na expectativa que quando ele assinou com o Seahawks, que viria essa suspensão, e quando eu não esperava mais suspensão, veio a suspensão. Então talvez tenha sido isso o pensamento do Belichick. Até que ponto eu vou poder confiar nesse cara? Você imagina se os Patriots ficam com ele, ele se arruma e o ataque se baseia nele, e aí chega na reta final, perde ele também? Então... valeu a pena ter tocado o barco. E vamos lembrar, os Patriots apostaram muito no Josh Gordon. Os Patriots deram muita chance para ele, deram um apoio como poucas vezes se viu na franquia. Eu nunca vi até os Browns fazerem um apoio tão grande assim. Então eu acho que os Patriots deram uma chance e não funcionou. Antes da gente terminar essa questão, acho que a gente pode falar do Demaryius Thomas também, que é um outro receiver, que foi uma situação um pouco complicada também. Ele estava machucado no training camp, não conseguiu basicamente jogar a pré-temporada, joga o último jogo de pré-temporada e vai bem, e aí do nada os Patriots resolvem cortar ele. Será, Rafa, que é o seu voto aí dessa história toda? Será que os Patriots no momento ali, vendo do jeito que estava, com o Gordon, acharam que realmente não precisava do Thomas e talvez eles precisassem mais do que eles achavam que seria, vamos dizer assim? Por incrível que pareça, eu acho que os Patriots caíram numa coisa que eu nunca pensei. Caiu no hype, né? Os Patriots, parecia que o ataque estava muito bom naquele primeiro jogo. Lembrar que ele joga muito bem o último jogo da Preseason, ele é cortado, mas com um acordo, que era mais uma troca de contrato, né? Para ele assinar um contrato mais amigável no começo da temporada. Mas aí, peraí, nós temos o Gordon, tem o Edelman, tem o N'Keal Harry que vai voltar.
Tem o Myers, que começou bem ali, trouxemos o Antonio Brown, aqui a gente vai ficar com o Demaryius Thomas, e fizeram uma troca, o Belichick completou aí sua última figurinha, né, nunca tinha feito uma troca com os Jets, fez a troca com os Jets, e eu acho que faltou um pouquinho de paciência, talvez tenha sido essa empolgação de pô, tá tudo bem aqui, a gente não vai precisar do cara, mas eu acho que ele poderia dar um caldo. Ele terminou a temporada com mais de 400 jardas lá nos Jets, e vamos lembrar o Jets do Adam Gase, né? Então eu acho que ele tinha um potencial interessante nos Patriots, mas acho que o momento não era o certo. E olha que interessante, o ano passado quem ganhou essa categoria foi o Brandon Cooks, receiver que foi pro Rams. Nesse ano a gente tá aqui Antonio Brown, Gordon, Demaryius Thomas, Mohamed Sanu, muito receiver em 2 anos para se falar de movimentação nesse elenco dos Patriots. Muitas vezes é isso, não é de hoje os problemas que esse Patriots vem passando para receber a bola. Mais coisa boa aqui, maior decepção da temporada. Vamos lembrar aí quem que a gente já se decepcionou nesses 5 últimos anos? LaFell, lá na primeira. Delícia, Brandon LaFell. Lá na primeira edição. Cyrus Jones, lá na segunda. Aí tem um Gilmore na terceira edição do Patriots Awards, que calou a boca de todo mundo. E Gronkowski, o ano passado, como maior decepção no voto popular da galera. Esse ano tínhamos algumas opções aqui, ó. Cannon e Mason, da OL. O Chung, o Sonny Michel, o Sr. Tom Brady e o Mohamed Sanu como receiver. Cid, temos que falar aqui uma coisa que, para deixar muito claro, do porquê que o Brady aparece como opção de melhor do ataque e também aparece como opção de maior decepção da temporada, né? A gente fez de propósito, até pra gente sentir essa diferença do voto da galera, porque o Brady tá nessa situação, né, cara? Muita gente falando que ele que é o problema, muita gente falando que é o ataque inteiro que não ajuda, então a gente fez de propósito pra gente sentir como que seriam os votos, né? Assim, a sensação foi de que a gente colocasse Brady apenas em uma dessas categorias, grande parte da torcida e não ia se sentir representada, porque como o Felipe falou, a sensação durante o ano interagindo com a galera que nos segue é que foi muito dividido. Muita gente realmente achava que a decepção era por conta do Brady, e muita gente entendia que a situação em que ele estava inserido não era favorável, por isso que ele não estava tão bem. Então a gente quis fazer com que todo mundo conseguisse ter esse seu sentimento em relação ao Brady representado nessa enquete. Quem achasse que ele não tinha ido tão mal, votava nele no ataque, e quem achasse que ele foi decepção, votava nele na decepção. E sim, ele vai e ganha como 40%, com 40% dos votos popular. Brady é a maior decepção da temporada, e o seu voto também, né, Rafa? É isso aí. Dói no coração você perceber que o Gronkowski ganhou no passado e o Brady ganha esse ano como decepção. Que tempos, né? Acabou a dinastia. Não, calma. A questão é que, assim, é decepção porque é dele que eu esperava mais. Eu acho que não tinha um jogador que eu esperasse mais do que o Tom Brady. Ainda gosto dele, ainda acho que ele é a melhor opção para os Patriots no próximo ano, mas não dá para negar que ficou devendo, né? A mesma capacidade que ele tinha de acertar uns grandes passes, de fazer algumas grandes jogadas, ele também conseguia errar uns passes óbvios, uns passezinhos simples de 1 metro, ou mandava muito baixo, ou mandava muito alto. Então eu acho que a gente só se decepciona com aquele que a gente espera mais. De todos esses jogadores, de quem eu esperava mais mesmo, era do Tom Brady, por isso que ele acaba sendo decepção. É ruim, manda embora o Brady, queima a camisa dele? Não, longe disso. Ele é muito bom, ele é muito, muito, muito bom. Mas era dele que eu esperava mais. Pra mim, o meu voto não é no Brady exatamente por causa disso. Eu já venho há uns 2 anos querendo me conformar como torcedor de que vai chegar a hora do Brady dele não jogar tão bem. Então minha expectativa não é tão grande mais com o Brady. Então no momento que ele não joga tão bem, não tô falando que ele jogou bem, eu concordo que ele não jogou bem, eu concordo que ele jogou um pouco mal, mas a minha expectativa já não era tanta assim com o Brady, mas então acho que eu não decepcionei tanto com ele, sabe? A questão que eu acho da decepção
viu, Felipe? Não é assim que eu esperava que ele jogasse muito bem. É que ele foi, por exemplo, um ótimo gerente no ano passado. E na minha coluna eu escrevi várias vezes isso aí. Ele foi muito bem um gerente de ataque. E esse ano ele não conseguiu fazer isso. Eu vi muitas críticas muita gente falando do McDaniels. Aliás, o McDaniels é a melhor opção ainda. As chances do Brady ficar aumentaram com o McDaniels não saindo, por mais que muita gente critique o McDaniels. Não passa só pelo McDaniels. O Brady tem 42 anos e ele é quase o treinador, ele é quase o comandante do ataque ao lado do McDaniels. Ele é quase o offensive coach ao lado do McDaniels. Então, é dos dois. É decepção por isso, por ele não conseguir mudar algumas coisas nesse ataque. Sim, sim. O meu voto fica com o segundo lugar, que é o Sanu, 36%. Muito porque eu realmente acreditei que um cara de slot chegando nesse ataque, fazendo essa função de slot, trabalhando como slot, ajudaria, não sei se resolveria, mas ajudaria muito a nossa situação. Aí o cara vai e não me pega nem bola. Quando a bola chega, o cara nem pega a bola. Pra mim, aí sim. Aí eu falei, caraca, mano, putz, não dá. É a mesma coisa que se o Brady não conseguisse fazer handoff, sabe? Tipo, é muito pedir eu querer olhar pra um receiver e a bola vir na mão dele e ele não pegar o cacete da bola. Então, assim, eu fico com o Sanu como segundo lugar com a galera. Sidney, você tá com o terceiro lugar do voto da galera, com Sonny Michel com 8% de decepção, né? Exatamente. O Michel, ele explodiu nos playoffs do ano passado, né? Contra Chargers, Chiefs e menos um pouco contra os Rams. Ele foi um dos principais responsáveis pelo ataque dos Patriots, né? Ter conseguido sucesso naqueles jogos. Então, assim, a minha expectativa com o Michel cresceu demais, né? Naqueles playoffs ele mostrou por que Bill Belichick gastou uma escolha de primeira rodada com ele. Começa a temporada 2019 e a gente não viu nem sombra daquele Michel dos playoffs do ano passado, né? Mas aí você pode falar, não, mas tá sem o Gronk, tá sem o Devlin, sem o Andrews. Óbvio que ele sentiu essas ausências, né? Qualquer jogador sentiria. Mas assim, um jogador, especialmente um jogador de primeira rodada, ele não pode depender de que tudo esteja perfeito para ele funcionar. Então, eu não queria que o Michel tivesse corrido para 2.000 jardas esse ano. Eu queria que ele tivesse produzido um pouco mais, ajudado um pouco mais o ataque tão irregular dos Patriots, né? Se ele tivesse conseguido correr com a bola. Então, assim, minha decepção vai para ele, porque eu esperava muito mais do Michel essa temporada. Reconheço que na segunda metade da temporada ele melhorou, conseguiu até um número interessante de jardas, mas no geral dessa temporada ele foi pra mim a decepção. Mas o Sanu não pegava a bola. Mas se é pra correr quando não tá perfeito, bota eu pra correr, pô. Mas o Sanu não pegava a bola, gente. Como é que vocês colocam o Michel no lugar do Sanu? Michel, putz, cara. Mas a gente vai lembrar aqui, vamos lembrar o Chad 85. Ele chegou ainda na off-season, ele teve o playbook e não conseguiu entender. O ataque dos Patriots não é uma coisa fácil. Eu entendo que os drops são um problema, mas começa a entrar muito na cabeça do jogador também. Tem essa questão psicológica. Você começa a falhar, tem só um Tom Brady te cobrando ali, porque você foi trazido para resolver o problema. Tá o Bill Belichick também falando que você tinha que resolver o problema. Cara, tudo isso entra na cabeça do jogador. Se ele não estiver muito concentrado, esquece, vai dropar. Mas calma, eu uso isso pro Michel também, então. Não, ele pega a mão na bola, tem 14 negros na frente dele. O Michel já todo mundo falando que o jogo corrido precisa funcionar porque o Brady não pode mais lançar 50 bolas. Mas o problema do Michel não é... não é entender o playbook, não é se habituar. Ele tá habituado, ele conhece. O problema do Michel é que, isso que o Rafael falou, por exemplo, isso é uma coisa que começa a me preocupar, porque o running back tem que quebrar tackle. Óbvio que você vai precisar da linha, vai precisar do fullback, dos tight ends, mas uma hora você vai ter que estar no mano a mano contra o defensor e você vai ter que ganhar dele. E o Michel não quebra tackle. E ele não quebra tackle nem na força, nem na agilidade lateral, que é uma coisa que eu acho que falta muito pra ele. Por exemplo, o Rex Burkhead, a gente cansou de ver esse ano ele no mano a mano com o linebacker, ele faz o juke lá e se livra do cara. O Michel não. Vai pra trombada e também o Michel vai trombar e tentar ganhar na força. Ele não tem tanta agilidade lateral. Então, juntando tudo isso aí, justifica o meu voto nele. Isso dá um programa só disso. Sidney, chegamos no que, há anos atrás, decidimos que o troféu chamaria Troféu Categoria MVP Tom Brady da temporada. E aí nós estamos aqui para falar da categoria Tom Brady
MVP da temporada, depois de falar que o Brady ganhou com a maior decepção. O que a gente faz agora? Chama o troféu de Gilmore, já que ele ganhou com 86% mesmo e boa? Cara, eu acho que não dá pra descartar. O Brady mereceu esse nome no troféu pelo conjunto da obra, né? São anos e anos aí jogando acima de qualquer nível que você pode imaginar. O cara é um monstro sagrado. Então eu acho que não vai ser uma temporada abaixo da média que vai tirar dele esse posto, não. Pro futuro a gente deixa isso em aberto aí. Qualquer coisa a gente rediscute o nome do troféu. De 5 anos tem primeiro Brady, segundo Blount. Lembrando, tá? No segundo ano a gente já tira o Brady da história e transforma ele como troféu Brady MVP ao concurso. Brady ganhou o primeiro ano, Blount ganhou o segundo ano, Gronk o terceiro e o ano passado Gilmore. E esse ano também Gilmore, segundo ano seguido como MVP da temporada com 86%. A gente já falou muito de Gilmore, não tem muito o que se falar mais, jogou pra caramba e é isso mesmo. Os 2 votos, as 2 categorias que ele ganhou destruindo. Agora, me põe uma pulga na cabeça aqui, Sr. Rafael. Esse Edelman em segundo lugar com 6%, Collins com 3%, Slater com 2%, Hightower com 1,9% e Van Noy com 1,5%. Eu queria a opinião de vocês dois aí. O Edelman realmente tirando o Gilmore, o MVP dessa temporada? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que foi um voto de inércia. Acho que foi um voto do costume. A gente vota no Edelman, eu gosto muito dele. É um cara, que pula em carro, um cara simpaticíssimo. Mas eu não acho que ele foi melhor que o Collins. Eu não acho que ele foi melhor que o Slater. Não acho que ele foi melhor que o Hightower. Não foi melhor que o Van Noy. Não foi melhor do que 80% da defesa dos Patriots. Eu acho que foi uma questão mais do sentimento em votar no Edelman. Mas eu acho que ninguém do ataque deveria estar na lista do MVP da temporada dos Patriots, pelo menos não entre o top 10, tá? Porque o ataque deixou muito a desejar. Tá, ele não foi horrível, ele não foi... Mas ele mesmo admitiu que ele jogou abaixo porque ele estava com problemas físicos. Então, eu acho que foi um voto mais de inércia mesmo em cima do Edelman. Cara, assim, eu concordo com o Rafael quando ele fala que tinha que ser um prêmio para defesa, né? Se não fosse o Gilmore, teria que ser outro jogador defensivo a ganhar esse prêmio, porque a defesa esse ano carregou o ataque durante a temporada inteira. Mas eu consigo entender todos esses votos aí, inclusive a galera que votou no Edelman, porque eu acho que a galera olha pra assim, cara, se tem alguém do ataque que ainda fez alguma coisa, foi o Edelman, assim. Passou de 1.000 jardas, nenhum outro recebedor agarrava a bola, apesar do Edelman dropar pra caramba, isso me deixa louco. Mas assim, ele converteu muitas descidas importantes, então assim, quando a galera tenta salvar alguma coisa do ataque, assim, se os Patriots pontuaram e avançaram alguma coisa esse ano, muito se deve a ele também. Então acho que eu entendo por esse lado, mas eu concordo que o prêmio de MVP tem que ficar com a defesa. A pontuação dos Patriots, a pontuação do ataque dos Patriots se devia à defesa dar uma boa posição de campo. Porque se os caras tinham que andar... Olha, foram raríssimas sessões que o ataque conseguiu andar mais de 40 jardas no ataque. Não se for, a gente até teve um programa que eu gosto de falar que pra mim o nome dele é muito forte, é o Screenplay Patriots. Só isso funcionava, só isso. Você piscava, vinha uma screenplay ali, porque do resto nada mais funcionava. Agora, Rafa, tirando o Gilmore, e já que a gente sabe que não é Edelman, quem que é o seu segundo MVP da temporada? Eu fico com o Collins. O que a gente falou até na hora de falar da defesa, eu acho que por mais que tenha tido uma queda ali em certo momento, ele ainda foi um dos caras muito importantes, um cara que renasceu, que voltou melhor, que esteve em discussão de jogador defensivo. Eu ficaria com o Collins. Também, dentre esses dessa categoria aqui, eu ficaria com o Collins, porque eu acho que ele foi muito importante nessa defesa em várias situações, né? Na cobertura ali no meio, nas primeiras jardas, na pressão, no pass rush. Então acho que esse renascimento do Collins foi um dos fatores que impulsionou essa defesa dos Patriots. Última categoria do nosso Patriots Awards, 5ª edição. Ela que está aqui desde o começo e ela que é a mais complicada de se montar, que é a melhor jogada da temporada. É sempre punk escolher essas 10 jogadas aqui, e a gente tem um esquema interno aqui do Patriotas para chegar nessas 10 jogadas, onde todo mundo vota para tentar ser o mais justo possível, porque sempre é muita coisa. Esse ano interessante, várias jogadas da defesa, óbvio, a defesa jogou muito bem, e vamos lembrar aqui quem que já ganhou. Passe do Dola pro Brady contra o Eagles, lá na primeira edição.
Uma recepção do Edelman contra os Dolphins, que ele quebra um monte de tackle no meio do campo contra os Dolphins lá na segunda edição. Uma recepção do Cooks para touchdown para ganhar o jogo contra os Texans lá na terceira edição. E o Special Teams evitando o touchback contra os Steelers no ano passado, uma jogada linda. Coisa maravilhosa. Ganhou o ano passado. E esse ano tínhamos as opções aqui, ó. Corrida do N'Keal Harry com bloco do Brady. Fumble forçado pelo Jonathan Jones. Fumble retornado para touchdown do Van Noy. Interceptação do Gilmore. Passe do Edelman para touchdown. Fumble forçado pelo Devin McCourty. Recepção do Gordon. Recepção para touchdown do N'Keal Harry. Interceptação do J.C. Jackson contra os Bills. E screen pass do White para touchdown. Se você não lembra dessas jogadas todas, não se preocupa. A gente está colocando o link aí com todos os vídeos que a gente monta para ficar fácil de todo mundo ver. Estamos colocando aí para você lembrar. Voto vencedor do voto público, passe do Edelman para touchdown com 37,4% dos votos. Foi aquele jogo contra os Eagles que o Brady solta a bola no Edelman e o Edelman acha o Dorsett lá na end zone. Sidney, estávamos falando aqui de como o pessoal gosta dessas trick plays e como normalmente ela tem força muito grande quando vai ter essas votações, né? Sim, a galera adora, né? Porque são jogadas que são legais de se ver, são incríveis, né? São jogadas que surpreendem a todos, surpreendem o espectador, surpreendem o adversário, são jogadas geralmente criativas, então assim, são coisas que você não vê todo dia, não vê todo jogo da NFL, então assim, acho que a galera se sensibiliza, digamos assim, quando uma jogada dessas funciona, né? Porque não é todo dia que a gente acompanha. Bom, o voto do Sidney e o do Rafa é o mesmo para o terceiro lugar. Deixa eu passar aqui. Segundo lugar ficou a corrida no N'Keal Harry com o bloco do Brady, com 20,3%. E o voto do Sidney e do Rafa é o terceiro lugar pelo voto popular. O fumble forçado pelo Jonathan Jones lá no jogo contra os Browns. Uma jogada que o Jonathan Jones não desiste nem a pau, né, Rafa? Isso que eu acho legal, né? Por mais que eu goste, o trick play sempre é legal, sempre é divertido você ver uma coisa diferente. Mas isso aqui mostra o do jogador. Eu acho que essa jogada mostra a vontade do cara que não desiste. Era um jogo com um clima ruim, né? O tempo estava chuvoso lá em Foxborough. Era um jogo importante porque podia ter um Cleveland Browns tentando renascer. O jogo corrido contra dos Patriots, os Patriots tinham problemas contra o jogo corrido. E o Jonathan Jones, ele acaba com um touchdown que era mais do que certo. É uma corrida pelo meio ali que dispara e o Jonathan Jones vai até o final e consegue dar um soco e recuperar a posse de bola. Então ali foi uma jogada espetacular que mostrou, olha, se teve um momento na temporada toda que eu tive esperanças desse time caminhar com alma, foi naquele lance. Aquele lance me mostrou que o time estava de fato com vontade. E é interessante dessa jogada que quando o Chubb está chegando no meio do campo, o Jonathan Jones leva um bloco que ele voa umas 5 jardas e cai. Ele cai deitado no chão, de barriga no chão. Quando o Chubb está chegando no meio do campo, ele praticamente sai da tomada da jogada. Você vê um pedaço dele no cantinho superior da tela. E de repente ele vem como um míssil lá de cima e consegue evitar o touchdown. Então assim, a recuperação dele foi incrível também por ter sido difícil, né? Porque ele é empurrado no chão, tem que se levantar, pegar aceleração, então foi uma jogadaça. O meu voto ficou com o glorioso último lugar das votações. Com incríveis 1,2%, se bobear foi só eu que votei. A interceptação do J.C. Jackson contra os Bills. Voto nela por duas coisas. Uma, pelo que a gente falou do J.C. Jackson, dessa evolução que ele está tendo, de não só fisicamente, de não só não fazer falta, mas de leitura. Ele tem uma baita de uma leitura naquela interceptação. Mas para mim, como vocês falaram aí do Jonathan Jones, que é uma jogada basicamente individual dele catar e dar o esforço dele e resolver uma cagada que a defesa fez inteira, essa interceptação do J.C. Jackson para mim mostra muito do que foi essa defesa em 2019. Uma baita de uma pressão sem precisar mandar muita gente para cima do Josh Allen. O Josh Allen tem que soltar essa bola desesperado para não tomar o sec. Ele solta lá na lateral,
tem uma confusão de gente e do nada surge o J.C. Jackson para pegar essa bola e ainda ter o controle corporal de colocar as duas pontinhas do pé dentro de campo e interceptar. Isso para mim mostra o coletivo dessa defesa que foi esse ano, onde tinha pressão, onde tinha cara lá atrás olhando, tinha lendo o que estava acontecendo, todo mundo esperto porque sabia que poderia sair um passe de uma hora para outra. Para mim, apesar de ela ter ficado em último, eu não tinha dúvidas desde o começo, quando a gente começou a separar as jogadas, eu sabia que a minha era a interceptação do J.C. Jackson. Bom, gente, é isso aí. Terminamos o nosso Patriotas Awards quinta edição. Rafa, 1000 obrigados por participar aqui com a gente. 1000 obrigados por ter aceitado aí, entrado na equipe Patriotas esse ano. Por ter aceitado o contrato da off-season. Para quem não sabe, o Rafa vai continuar escrevendo na off-season com a gente. Tem coluna dele toda semana. E só temos a agradecer, cara. Que isso, eu que agradeço. Sempre que quiserem convidar, eu tomo banho, não tem problema não precisa ser só na premiação. Mas, foi um prazer enorme escrever. Por mais que uma temporada conturbada, mas é na temporada conturbada que surgem textos melhores, né? Porque calmaria, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente teve um ano bem agitado. Quem sabe ano que vem seja uma temporada melhor. A gente vai seguir nesse trabalho aqui durante essa off-season que promete muita coisa. E olha, eu sei que muita gente não gostou, muita coisa que eu escrevi. Isso é o legal do texto. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente pelo Twitter também. Então, tiver alguma coisa, tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum tema pra gente debater, manda lá no @Rafa Bellatini, que a gente conversa aqui mais também pra seguir nessa off-season na próxima temporada. E fora aqui Patriotas e Twitter, Rafa, a galera consegue te ouvir também pela semana aí, né? Isso. Não, pra quem não sabe, eu sou jornalista esportivo da Rádio Bandeirantes. Tem podcast lá também na Rádio Bandeirantes, falando de todos os times. Então, olha... mas manda sua mensagem, a gente vai falar aqui. E essa novela do Brady promete demais. Então a off-season vai ter assunto demais. Tem muita coisa aí, vamos ver se a gente consegue encaixar nesse dia pro Rafa tá mais aqui com a gente na off-season e na temporada também, que é sempre bom a gente bater papo sobre Patriots, né, cara? Valeu mais uma temporada. Sem dúvida. Agradecer também ao Rafa, né? E espero que possamos bater outros papos aqui pelo podcast. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente esse ano, seja no Twitter, acompanhando nossos textos, escutando o podcast. Como o Rafa falou, essa interação é muito importante, esse é o combustível que faz o Patriotas trabalhar. Então esperamos que vocês continuem com a gente, nos dando apoio, mandando suas mensagens, batendo nossos papos ali no Twitter. Muito obrigado a todos vocês. Como diz o Belichick, né? No days off. E é o seguinte, nesse ano a gente tem a oportunidade de começar a próxima temporada antes que os outros também. Então os Patriots estão saindo na frente de outros times. Cara, off-season não é a hora que acaba o futebol americano. Na verdade é quando começa o futebol americano. Então fica a dica para todo mundo acompanhar aqui. Vai ter muita informação, vai ter muito comentário e análise, porque agora começou já a próxima temporada dos Patriots. Exatamente. Estamos colocando aqui agora um ponto final na temporada 2019 e já colocamos o travessão pra gente começar a falar de temporada 2020, off-season e tudo que vem por aí. Vocês já estão acostumados, o podcast começa a não ser semanal, a gente começa a trabalhar mais pelos assuntos, tem hora que a gente vem com mais programas, tem hora que a gente dá uma acalmada, mas texto do site vai estar lá todo dia, no Twitter nós vamos estar lá todo dia, em todas as redes sociais, é mais um podcast que a gente vai juntando assuntos pra gente vir falar aqui. Beleza, Patriota? Obrigado mais uma vez pela companhia, foi um ano difícil, mas que a gente passou junto de novo e bora pra 2020. Abraço, galera!